Olá, turma do nono ano. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês aqui a explicação do conteúdo que a gente vai estar estudando essa semana, tá? Que é a adição e subtração de radicais. Para dar início à nossa explicação, primeiro vamos à definição aqui que a gente tem. A gente só pode adicionar ou subtrair radicais semelhantes, tá? Radical semelhante é quando possui o mesmo número dentro do radical, que no caso é o radicando, né? O radicando tem que ser igual. Adicionamos ou subtraímos números que estão fora do radical e repetimos o radical, pomos o radical em evidência. Por exemplo, a gente tem aqui 9 raiz de 11 mais 7 raiz de 11. Perceba que o raiz de 11 ele aparece tanto aqui quanto aqui, né? E ele vem acompanhado aqui de um número fora da raiz, tá? No caso, o 9 aqui desse lado e o 7. O que acontece? Como o raiz de 11 aparece dos dois lados, a gente pode pegar esse raiz de 11 e pôr em evidência, que no caso é repetir só uma vez, tá? A gente reescreve ele aqui na frente, escreve um parêntese aqui, fora dele, e dentro desse parênteses, a gente vai colocar os números que estavam acompanhando ele anteriormente, no caso do 9 e do 7, tá? 9 mais 7. O mais é esse sinal aqui da operação, tá? Então ele aparece aqui no centro. Aí o que a gente tem? 9 mais 7, raiz de 11. O que você vai fazer aqui? Você vai resolver o que está dentro do parênteses. 9 mais 7, 16. E o raiz de 11, que está multiplicando o parênteses, continua multiplicando aqui o 16. Então você tem como resultado 16 raiz de 11. A mesma coisa acontece nesse exemplo aqui. A gente tem menos 13 raiz de 5, mais 8 raiz de 5, menos 6 raiz de 5. Nos três aqui, ó, a gente tem o raiz de 5 aparecendo. 1, 2, 3 vezes. Como ele aparece em todos esses termos aí, a gente pode pegar ele novamente e pôr em evidência. Está aqui o raiz de 5. Abrir o parêntese aqui multiplicando o raiz de 5. E dentro do parênteses colocar os números que estavam fora, né, da raiz. No caso, o menos 13, o mais 8 e o menos 6. O que acontece? A gente vai efetuar aqui as operações, né? Primeiramente, a gente vai fazer essa aqui. Menos 13 mais 8. Sinais diferentes, você conserva o sinal do maior e subtrai. 13 menos 8, 5. 13 é maior do que o 8, então o sinal é negativo, menos 5. Está aqui o menos 5. E repete o menos 6. Agora você tem menos 5, menos 6, sinais iguais, você conserva o sinal, sinalzinho de menos, e soma, né? 5 mais 6, 11. Menos 11 raiz de 5. Você poderia ter feito direto aqui também, né? Ó. Menos 13 mais 8, menos 5, menos 5, menos 6, menos 11. E repete o raiz de 5. O próximo exemplo é o perímetro da figura, tá? No caso aqui, os lados, eles estão representados por raízes, né? 12 raiz de 3 centímetros e 4 raiz de 3 centímetros. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados da figura, tá? Então, como a gente tem aqui um quadrado, né, a gente consegue perceber, desculpa, um retângulo, a gente consegue perceber que isso é um retângulo, né? E os lados do retângulo, os lados paralelos são iguais, ou seja, se esse lado aqui é 12 raiz de 3, esse lado aqui de baixo também é 12 raiz de 3. Assim como esse outro lado aqui é igual a 4 raiz de 3, tá? Esse lado aqui, ó, é 4 raiz de 3, paralelo a esse lado aqui. Então, esse também vai ser 4 raiz de 3.
E como o perímetro é a soma de todos os lados, né? A gente vai pegar esses 4 lados aí e vai somar. Somando tudo aqui, a gente tem 4 raiz de 3 mais 12 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 novamente, mais 12 raiz de 3. Raiz de 3 está aparecendo nos 4 termos, tá? Para a gente não ter que estar repetindo ele novamente, a gente vem aqui, coloca ele em evidência, abre parênteses multiplicando, e dentro do parênteses a gente coloca os números que estão acompanhando aqui o raiz de 3, no caso do 12, do 4 e do 12 novamente. Então a gente tem 4 mais 4 mais 12 mais 12, raiz de 3. 4 mais 4 é 8 e 12 mais 12 é 24. Então a gente tem 8 mais 24 raiz de 3. 8 mais 24 está igual a 32. E o raiz de 3 que está fora aqui do parêntese continua aqui, né? Se repete. Então a gente tem 32 raiz de 3 como resposta. Continuando aqui, a gente vai fazer essa questão aqui. Efetue a adição de radicais. A gente tem os itens A, B, C, A, B e C. Tá? No item A a gente tem menos 18 raiz de 8, mais 7 raiz de 8. No item B a gente tem 23 raiz de 3 menos 11 raiz de 3. E no item C a gente tem mais 19 raiz de 10 menos 12 raiz de 10 mais 3 raiz de 10. Eu vou escrever aqui embaixo para ver se dá certo. Ó, pessoal, como a gente consegue observar aqui, né, a gente tem uma raiz de 8 e raiz de 8, né? Então a gente já pode vir aqui e colocar esse raiz de 8 em evidência, tá? E abrir o parêntese aqui. O que a gente tem aqui? A gente pode vir aqui e fazer direto, né? Menos 18 mais 7. Sinais diferentes. A gente conserva o sinal do maior, 18, menos 18. E subtrai 18 menos 7, 11, né? Então aqui a gente tem menos 11 raiz de 8. Porém, eu quero que vocês atentem para o seguinte. Quando a gente estiver trabalhando com essas questões, o que a gente vai observar? Se esse número aqui que está dentro da raiz é um número que já está fatorado, né? 100% fatorado. É isso que a gente vai observar, tá? Ou tentar ver se esse número é um número primo, tá? Porque aí não tem mais para onde a gente ir. No caso aqui do 8, a gente ainda pode fatorar ele, tá? O 8 a gente pode fatorar ele da seguinte maneira. O 8 a gente pode dividir por 2, que dá 4. 4 a gente pode dividir por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2, que dá 1. Então a gente tem aqui o 8 fatorado. Como aqui o índice é 2, né? O índice da raiz é 2, você vai agrupar aqui esses números de 2 em 2, né? De pares. Então aqui a gente tem 2 ao quadrado. E aqui a gente repete o 2, tá? 8 é igual a 2 ao quadrado vezes 2. O que vai acontecer? Você vai escrever ele aqui dentro da raiz novamente. Agora como produto, né? Menos 11. O 8 é igual a tudo isso aqui, tá? A gente vai substituir o 8 por isso aqui. 2 ao quadrado vezes 2. E a gente vai aplicar a propriedade lá dos radicais que diz o seguinte, né? Quando a gente tem o índice 2 igual ao expoente 2, no caso do índice igual ao expoente, cancela-se a raiz, cancela-se o expoente e sobra somente o número que está aqui dentro da raiz, né? Que no caso é o 2. Como a raiz foi cancelada, esse 2 vem aqui para fora. 2 vezes menos 11. Meu Deus, menos 11.
E fica quem dentro da raiz? Somente esse 2 aqui, que não tem expoente. Tá? Agora, você vai fazer a multiplicação, né? 2 vezes menos 11 dá menos 22. E repete a raiz de 2. Pronto. Essa é a resposta do item A. Menos 22, raiz de 2. Bem simples. Sempre ter cuidado com essas questões, tá? Se o número do radicando, o radicando não for um número primo, você vai ter que verificar se ele já está na forma fatorada. Se ele não tiver, aí você vai ter que fatorar e simplificar o radical o máximo possível que você puder. Tá certo? Continuando aqui, eu vou responder o item B. Vou só apagar aqui essas coisas aqui para eu poder resolver. No item B, a gente tem 23 raiz de 3 menos 11 raiz de 3. Ó, note que o radicando aqui, o 3, ele já está na forma fatorada, né? Ele é um número primo, então não tem para onde ir mais. Então, o que a gente vai fazer? Vai só observar, né? 23 menos 11. Quanto é 23 menos 11? É 12, né? Então, você escreve aqui o 12 e repete o fator comum, que é o raiz de 3. A resposta do item B é somente 12 raiz de 3. Aqui no item C, a gente tem o mais 19 raiz de 10, menos 12 raiz de 10 e o mais 3 raiz de 10. O que vai acontecer aqui? A gente pode começar aqui primeiro por essa operação aqui, né? Ó, menos 19 raiz de 10, mais 19 raiz de 10 menos 12 raiz de 10. Você pode considerar que 19 menos 12 é igual a 7. E qual é o fator comum entre eles aí? É o raiz de 10. Tá? Então você escreve 7 raiz de 10 e passa aqui agora para o mais 3 raiz de 10. Escreve ele aqui novamente. Agora a gente tem uma soma de radical. 3 mais 7 é igual a 10. E qual é o fator comum que está aparecendo dos dois lados? É o raiz de 10. Ó, aqui o 10 não é um número primo, mas a gente não consegue fazer mais nada com ele, porque quando a gente fatorar o 10, a gente vai obter o produto de 2 por 5, né? Então, a gente não consegue formar um par. Então, nesse caso, o 10 permanece do jeito que está. Então, a gente vai ter 10 raiz de 10 para a resposta do item C. Tá? Esse foi o meu vídeo de explicação. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Dúvidas, pode mandar mensagem para a gente que a gente vai estar respondendo vocês o mais rápido possível e eventualmente tirar sua dúvida. Um abraço a todos e até a próxima.